Nessa aula nós vamos falar sobre uma função chamada arredondar ponto para ponto cima, quer dizer, arredondar para cima, que como o próprio nome indica, vai arredondar um número para cima afastando-se do zero. Então nunca se aproximando do zero, sempre se afastando do zero, ok? Bem, ponto importante, a função arredondar para cima ela tem dois argumentos, separados por ponto e vírgula. Onde o primeiro argumento é o número que se deseja arredondar, aí vem o ponto e vírgula, e o segundo argumento é o número de dígitos para o qual se deseja arredondar aquele valor. Então, se eu quiser arredondar, por exemplo, para 0 casas decimais, eu vou botar no segundo argumento 0. Se eu quero arredondar para uma casa decimal, 1, para 2 casas decimais, 2 e assim por diante. Vamos ver como é que funciona na prática, então, a nossa função arredondar para cima. Olha só, vamos colocar aqui, igual a arredondar ponto para ponto cima. Abre parênteses. No primeiro argumento, eu vou colocar aqui o valor 3,1 ponto e vírgula 0 de 0 casas decimais. Então, o primeiro argumento diz que eu quero arredondar para cima o número 3,1. E o segundo argumento 0 diz que eu quero arredondar para nenhuma casa decimal. Então, pegando 3,1 e arredondando para cima, sem nenhuma casa decimal, o que vira o 3,1? Arredondando para cima, sem nenhuma casa decimal. Vira 4. Então, vou dar Enter e a resposta é 4, porque ele arredonda para cima para tantas casas decimais eu indicar. Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Vamos colocar agora aqui 3,7639. Olha só, 7639, certo? Aí eu vou botar ponto e vírgula 2, que eu quero arredondar 3,7639 para 2 casas decimais, mas para cima. Vamos pensar comigo, ó. Eu tenho ali 3,7639, eu tenho que arredondar com 2 casas decimais. A princípio, com 2 casas decimais, eu enxergo 3,76. Esse 2, lembrando que significa 2 casas decimais. Então, a princípio, eu vou arredondar para cima e vai ficar 3,76. Não, porque daí vai ser só deixar com 2 casas decimais. Como eu quero arredondar para cima com 2 casas decimais, 3,7639 arredondando para cima e deixando com 2 casas decimais, tem que virar 3,77, porque ele é 3,76 a princípio, mas eu tenho que arredondar para cima com 2 casas decimais, e aí tem que ficar 3,77, porque eu pedi com 2 casas decimais. Então, vou dar Enter agora, e a resposta tem que ser 3,77, porque a princípio, com 2 casas decimais, seria ali 3,76. Mas como eu tenho que arredondar para cima com 2 casas decimais, é 3,77 a resposta dessa nossa questão. Bem, então vamos agora ver isso, como sempre, em questões de provas de concurso. Acompanha comigo essa questão. Na ferramenta Microsoft Excel, configuração padrão, a função que arredonda um número para cima, afastando-o de zero, é letra A, int, letra B, arred, letra C, arred multi B, letra D, arredondar ponto para ponto cima. Como a questão disse que era arredondar um número para cima afastando de zero, técnica e teoricamente a função que foi feita para fazer o que o enunciado pediu é a função arredondar ponto para ponto cima. Isso porque as outras funções aí citadas podem arredondar para cima ou para baixo, como a função arred, que às vezes arredonda para cima, às vezes arredonda para baixo, arred multi B, que é arredondar para o múltiplo abaixo, mais próximo, a função int, que é retornar um inteiro, e a função arredondar para cima, pode arredondar até com mais casas decimais, porque arredondar um número para cima afastando do zero. Então aqui se enquadra de acordo com o enunciado aí, sem dúvida nenhuma, a nossa letra D de Dinamarca, gabarito e resposta desta questão.